Olá! Bom, vamos direto ao ponto, porque o estudo de hoje é simplesmente fascinante. A gente vai mergulhar no capítulo 28 do livro Justiça Divina, que tem o título de Bem-aventurados. Para quem acompanha de perto como a espiritualidade se cruza com a ciência do comportamento e das emoções, olha, essa análise oferece uma perspectiva que muda o jogo. Nós vamos investigar de perto aquelas forças invisíveis, sabe? Aquelas que atuam na nossa psique e que seguram as pontas nas nossas jornadas mais difíceis. Quando a gente entende essa intersecção entre o suporte invisível e a resiliência psicológica humana, a gente abre uma porta gigantesca para entender como sobrevivemos diante do sofrimento crônico. E olha só essa citação brilhante que já estabelece uma realidade atemporal logo de cara. Ela diz assim: vieram ao mundo em todos os tempos, seguem-nos ainda hoje e virão sempre. É fascinante parar para pensar que essas entidades, esses seres de imensa elevação, literalmente sempre estiveram presentes na nossa história. Do ponto de vista comportamental e histórico, a nossa resiliência sempre dependeu dessa rede de apoio invisível. É uma presença que funciona como um verdadeiro amortecedor de estresse coletivo, sabe? É o que impede o tecido social de rasgar de vez naquelas eras mais sombrias da civilização. E aí a gente precisa se fazer uma pergunta essencial. Quais são essas forças invisíveis que sustentam a humanidade nas horas mais difíceis? Pensa na gravidade, por exemplo. Ela atua em silêncio absoluto no universo físico, mantendo tudo em órbita, certo? Então, quais seriam as forças psicológicas e espirituais que operam nos bastidores para evitar que a nossa mente desmorone sob o peso do próprio desespero? Assim se estuda bastante os nossos mecanismos de enfrentamento, mas a dimensão espiritual sugere algo incrível. Existe uma infraestrutura de compaixão cósmica atuando diretamente na sustentação do nosso equilíbrio mental. E aqui a gente encontra um contraste cósmico que é de explodir a cabeça. De um lado, a gente tem a origem dessas mentes brilhantes, seres que já alcançaram o topo da evolução, a luz divina. Mas do outro lado, olha o destino que eles escolhem. Eles têm a disposição voluntária de reentrar no abismo terreno, numa existência totalmente anônima, mergulhando nas camadas mais densas, mais pesadas da psicologia humana. Sociologicamente falando, abdicar do topo de uma hierarquia só para servir na base é literalmente o ato máximo de altruísmo que existe. É renunciar ao ego para curar o coletivo. O texto descreve esses seres de um jeito muito poderoso, chamando eles de flamas solares que entram voluntariamente nas fendas mais profundas da nossa dor. E, gente, isso não é só uma metáfora poética e bonita, não. É a descrição exata de uma intervenção emocional profundíssima. Quando a depressão e o isolamento congelam a nossa esperança, essas flamas trazem o calor do pertencimento. Eles funcionam como reguladores emocionais cruciais, aquecendo a mente bem na hora que bate aquela sensação terrível de que somos apenas criaturas esquecidas no frio do mundo. E isso nos leva à primeira parte desta análise, o paradoxo da grandeza. Para a gente entender de verdade essa descida, imagina estrelas que, por puro e absoluto amor, decidem apagar a própria luz brilhante. Elas fazem isso só para vestir a nossa roupagem física, que é pesada e cheia de limites. É baixar a própria frequência de propósito para poder caminhar do nosso lado e sentir a mesma dor. Na psicologia, a gente sabe que a empatia genuína exige que você desça ao nível da dor do outro para validar o que ele sente. Espiritualmente, é a mesma coisa. Eles assumem formas restritas só para criar um espaço seguro para a gente, onde o aprendizado acontece sem nenhuma intimidação. E eles não chegam aqui como governantes supremos majestosos. A atuação deles rola sobre os disfarces mais humildes possíveis. Eles pegam formas físicas totalmente comuns e assumem papéis do dia a dia. Sabe aqueles pais e mães devotados? Aquele amigo anônimo? Aquele servidor dedicado que ninguém reconhece? Pois é, a psicologia social mostra que não são as grandes figuras de poder que mantêm a sociedade de pé, mas sim essas micro-interações de cuidado. São essas engrenagens silenciosas de afeto que formam a nossa verdadeira rede de segurança. E o mais impressionante é o silêncio de tudo isso. Na psicologia moderna, isso lembra muito o conceito de consideração positiva incondicional. Eles desculpam as nossas falhas e suprem as nossas deficiências movidos inteiramente por amor. E fazem isso calados. Não exigem tapinha nas costas, nem tentam colar em si mesmos o título de mestres. É empatia na sua forma mais pura, mais curativa. O apoio é dado sem criar qualquer tipo de dívida emocional. O foco é 100% na dignidade e na reabilitação de quem está sendo amparado. Vamos entrar agora na segunda parte do nosso estudo, a pedagogia do amor. Tem uma verdadeira ciência pedagógica acontecendo aqui. Eles não agitam uma varinha mágica para resolver os nossos problemas. Isso só criaria dependência emocional. O que eles fazem é oferecer andaimes, uma estrutura de apoio.
Eles ajudam a carregar o peso sim, mas protegem com unhas e dentes a nossa autonomia. Eles dão aquele empurrãozinho de energia, mas sem tirar o nosso dever da jogada. E o mais avançado de tudo, eles nunca criticam as nossas deficiências. Quando você tira da jogada o medo crônico de errar, você cria um ambiente cognitivo perfeito para a pessoa evoluir. Isso nos leva a um contraste maravilhoso sobre a ausência de julgamento. A ciência comportamental prova o tempo todo que a vergonha paralisa a gente. Ela cria muros, mecanismos de defesa. A compaixão, por outro lado, é o que liberta para a mudança. Mesmo quando a gente está no fundo do poço, afundado nos piores vícios, a atitude deles é descer até lá e estender a mão, com caridade absoluta. Eles não encostam na gente aquele ferro quente da censura e da crítica. Eles sabem que a dor de ter falhado já é um peso esmagador na mente de quem está tentando se reconstruir. Essa frase capta perfeitamente a diretriz central deles. Ajudam-nos a carregar o fardo de nossos erros, sem tornar-nos irresponsáveis. É isso, é fornecer a melhor rede de apoio possível para os nossos tropeços, mas garantindo que a gente preste contas ao nosso próprio crescimento espiritual. É aquele equilíbrio cirúrgico entre dar um colo incondicional e desenvolver a resiliência. Ninguém é tratado como criança. A gente é amparado com firmeza, justamente para que a gente consiga criar nossa própria musculatura emocional. O que nos traz a nossa terceira parte, refúgios nas tempestades. Sabe quando as tempestades da vida varrem absolutamente tudo do lugar? Causam traumas severos, parece que arrancam o nosso chão psicológico. Nessas horas, surge uma pergunta vital. Quem é que sopra aquela palavra serena bem no meio do torvelinho de desespero? Quem é que joga aquela âncora invisível que ajuda a mente exausta a encontrar um eixo de novo? Na crise aguda, quando a lógica pura te diz para desistir, a gente precisa entender de onde vem esse fluxo repentino de clareza que nos mantém de pé. A resposta é que eles assumem o papel de nosso refúgio psicológico final. Eles viram aquele porto seguro no exato segundo do abandono total. Oferecem um consolo silencioso mesmo debaixo de uma chuva que não para de lágrimas. E acima de tudo, eles instalam dentro da nossa mente a certeza muito profunda de que a bondade ainda existe. E fazem isso exatamente naqueles momentos em que o mundo lá fora parece querer provar o contrário da forma mais violenta possível. Manter a sanidade num cenário desses só é possível por causa desse abrigo. Só que tem um detalhe, a mente humana tem uma certa dificuldade de processar esse tipo de amor incondicional na hora que ele acontece. E o mais trágico, mas ao mesmo tempo poético, é que, como eles operam com uma ausência de ego tão perfeita e tão discreta, a gente quase sempre só percebe a magnitude deles olhando para trás. O valor gigantesco dessa dedicação toda, na maioria das vezes, só fica claro muito tempo depois que eles já saíram fisicamente de cena, deixando ali só a base emocional fortíssima que eles ajudaram a reconstruir. Indo para a nossa quarta e última parte, conexão e inspiração. A mensagem mais edificante de tudo isso é: a gente não está caminhando sozinho na beira do abismo. E para acessar isso é prático. Refletir durante o choro, lembrar desse apoio nas aflições e, principalmente, direcionar os pensamentos para o alto. Na psicologia, a gente chamaria isso de reenquadramento cognitivo. Quando você direciona o pensamento, você altera a frequência da mente. Você constrói uma ponte, tanto neurológica quanto vibratória, para receber a intuição e o conforto que esses seres estão prontos para mandar. E a motivação de tudo isso, gente, subverte completamente qualquer hierarquia de necessidades que a gente conheça. Eles não estão nem aí para receber adoração, não querem aplauso, não querem afagar o próprio ego. A alegria suprema, o que realiza essas mentes superevoluídas, é pura e simplesmente serem condutores ativos do amor universal. É a prova de que o grau mais alto de evolução que se pode atingir culmina, no fim das contas, na pura alegria de ver o outro bem. Olha que imagem linda o texto traz sobre o trabalho invisível e incansável deles. Acende estrelas além das trevas e desabotoa rosas entre os espinhos. Trazendo isso para a prática, eles estão lá, acendendo luzes de lucidez no meio daquelas nossas noites mais escuras de agonia mental. Com uma dedicação absurda, eles fazem a esperança florescer bem no meio das situações mais espinhosas, transformando a dor e o trauma num campo super fértil para a nossa expansão de consciência. Agora que a gente entende a mecânica e a profundidade dessas forças que estão aí pacienciosas, invisíveis, só esperando para nos ajudar a carregar os pesos mais absurdos da vida, a pergunta final que fica para nós é bem direta. Será que a gente está disposto a elevar os nossos pensamentos hoje? Elevar o suficiente para deixar a luz dessa mentoria invisível entrar e transformar a nossa realidade psíquica? A escolha de sair do isolamento e plugar nessa rede cósmica de suporte é nossa. É uma reflexão e tanto para se carregar. Muito obrigado por acompanhar essa exploração e até a próxima.